E aí, galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan e hoje nós vamos curiosar, tá? Hoje eu quero trazer uma história muito bacana e eu tenho a certeza que você ainda não ouviu. Mas antes da gente começar essa história, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar os sininhos de notificações, comenta aqui embaixo que vocês estão participando, que é muito importante. Tira os prints das atividades, envia pra gente. E não esquece de deixar aquele like que é muito importante, tá bom, galerinha? Então, agora vamos lá pro vídeo. Aposto que você ainda não deve ter visto em vídeos nem ouvido falar sobre essa curiosidade, bem como vai ouvir aqui. Nós vamos falar hoje sobre o Acre. Bom, o Acre é uma das 27 unidades federativas do Brasil, né? Ele localiza-se no sudoeste da região do norte, fazendo divisa com duas unidades federativas, no caso, o Amazonas, ao norte, no caso, e Rondônia, no caso, ao leste. E faz fronteira com dois países, a Bolívia, a sudeste, e o Peru, ao sul e também ao oeste. Sua área é de 164.123.000 km², tá? Essa área responde inferiormente a 2% de todo o nosso país. De acordo com os geógrafos, se trata de um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil e foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira assim efetiva, né? Para vocês terem uma ideia, o município de Rio Preto, aqui, né, que a gente vive, tem aproximadamente 432 km². E aqui moram 465 mil pessoas. Já o Acre, com 164 milhões de km², mora um pouco mais do que o dobro da nossa cidade, que é 880 mil pessoas mais ou menos. Isso significa que em Rio Preto moram mais ou menos 1.080 pessoas por km², e no Acre não chegam a 6 pessoas por km². O que seria isso? Seria como andar 6 km para você poder avistar uma única casa com uma família de 6 pessoas. Então a cada 6 km você encontra uma casa, né? Não é igual a gente morar em Rio Preto, que você tem um bairro do lado do outro, uma casa do lado da outra. Bom, o Acre ele localiza-se na extremidade ocidental do Brasil, a cidade onde estão sediados os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, estaduais, e a capital também é o Rio Branco, no caso, né? Outros municípios com população superior a 30 mil habitantes são Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena, Madureira e Tarauacá, né? Somente em 1867 teve início no Acre, né? Que naquela época pertencia à Bolívia, a chegada de quase toda a totalidade dos migrantes que oriundos do Nordeste do Brasil, mais precisamente lá do Ceará, colonizaram a região para buscar a borracha que se encontrava na floresta amazônica, né? Nas últimas décadas do século XIX, moravam 50 mil brasileiros naquela região. Os seringueiros, né, lutaram com as tropas para realizar a ocupação daquela região, e no caso, em 1903, ao lado do último líder da Revolução Acreana, o gaúcho Plácido de Castro, foram os autores, no caso, da proclamação do Estado Independente do Acre. Então, a região foi ocupada militarmente, no caso, depois foi ocupada militarmente pelo governo brasileiro, e depois o Brasil estabeleceu o diálogo diplomático com a Bolívia, né? Em consequência, o Brasil acabou assumindo, né, o controle do Acre. O governo brasileiro decidiu criar, né, o território federal do Acre em 1904, mas, como eu estava dizendo, em 1903 o exagero do extrativismo, né, descontrolado no Brasil quase provocaria um conflito internacional, devido a esses trabalhadores, né, que migraram, os trabalhadores brasileiros, adentrarem nas florestas bolivianas em busca de novas seringueiras, novas árvores, né, gerando pequenos conflitos ali na fronteira, né, que a gente chama de conflitos fronteiriços, e se deu o nome desses conflitos de questão do Acre. Na nova República Brasileira, então tirava-se o máximo proveito dessas riquezas com a venda da borracha, mas a questão do Acre acabava sendo muito preocupativa, né? Preocupava muito. Então houve a intervenção do diplomata, no caso Barão do Rio Branco, e do embaixador Assis Brasil,
e em parte financiados também pelos barões da borracha e pelo governo dos Estados Unidos, né? Que culminou na assinatura depois, mais tarde, do Tratado de Petrópolis em novembro de 1903, pondo um fim, né, à contenda com a Bolívia, né, efetivando no caso a aquisição da compra do território por parte do Brasil, em troca de 2 milhões de libras, né, esterlinas, e também de um pedaço de terra do Mato Grosso, né, que foram dados à Bolívia em troca do Acre. E também, além disso, do compromisso de construir uma ferrovia, né, uma estrada de ferro que dava acesso às mercadorias bolivianas aos portos brasileiros do Atlântico. Inicialmente, no caso, no foz do Rio Amazonas, em Belém do Pará, sendo integrado ao Brasil como território dividido em 3 departamentos, no caso, né? A disputa, no caso, pelo Acre, não só se limitou à esfera jurídica nossa aqui da aplicação de tratados, e teve também uma dimensão de interesses políticos geoestrategistas muito importantes, né? Para a conclusão das fronteiras, para a relação do Brasil com os Estados Unidos, para a proteção dos brasileiros em territórios até então que eram considerados estrangeiros, a importância da região amazônica também, e também na orientação política externa brasileira, né? A questão foi resolvida com diplomacia e acabou não sendo utilizado armas, né? Não teve muito conflito armado, como esperava o presidente, e foi assim que esperava no antigo presidente Getúlio Vargas. As cidades destes novos estados foram então nomeadas com o nome dos solucionadores das questões do Acre, em homenagens póstumas, né? São essas homenagens póstumas que a gente fala que são as que as pessoas dão depois que os autores morrem, né? No caso da capital, recebeu o nome de Rio Branco, e dos municípios receberam o nome de Assis Brasil e Plácido de Castro, né? E assim, o Acre representou uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra, ajudando países, né, os países aliados do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ajudando que nem os Estados Unidos, Inglaterra, França. E aí, em reconhecimento a essa contribuição da borracha, né, produtiva do Acre, em prol da vitória aliada, o Brasil conseguiu recursos dos Estados Unidos, dos norte-americanos, para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que com os acordos de Washington, né, apoiado por Washington, e que ajudou a alavancar a industrialização que estava muito atrasada, muito parada no centro-sul do país, né? E com isso o Brasil conseguiu se desenvolver num passo mais rápido na questão do metal, né? Da era da industrialização. Foi um papel importante. Então, resumindo, o Acre não pertencia ao Brasil até 1903 e era um estado que pertencia à Bolívia, e os brasileiros foram invadindo, né, sempre cada vez mais longe, e para se evitar uma guerra, e com a ajuda dos Estados Unidos, o Brasil comprou aquele pedaço de terra e anexou à federação, em troca de 2 milhões de libras esterlinas e um pedaço de fronteira também que era do Mato Grosso e agora pertence à Bolívia. Então fez uma troca ali por aquela região. Eu espero que vocês tenham gostado da história, que vocês tenham aproveitado muito, tenham curtido, tá bom, galerinha? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.